Bem-vindos a mais uma sessão do Congresso Busque a Paz, que corresponde à sessão do domingo de manhã. Vamos começar com um vídeo musical. E vejam, por que buscar a paz com Deus nos dá verdadeira alegria. Por favor, assistam esse vídeo.
Bem-vindos, irmãos! O texto bíblico para essa sessão e a próxima foi tirado das palavras inspiradas em Romanos 15:13, que diz: Que o Deus que dá esperança encha vocês de toda alegria e paz. Agora, nós convidamos todos a cantar o Cântico 101, tema: Servimos a Jeová em união.
Às vezes, os servos de Jeová enfrentam desafios que podem tornar difícil a busca pela paz. Que desafios são esses? E como podemos superá-los? Essas perguntas serão respondidas nos próximos discursos. Nós vamos ver como imitar o exemplo de pessoas que semearam a paz e colheram a paz. Primeiro, vamos ouvir o irmão William Turner, ajudante da comissão de serviço, que vai falar sobre o tema Eles semearam e colheram a paz. José e seus irmãos. A Bíblia tem muitos princípios fundamentais que um cristão pode usar todo dia para guiar sua vida. Por exemplo, Provérbios 13:20 nos ensina que quem anda com sábios se tornará sábio. Provérbios 28:20 diz que o homem fiel receberá muitas bênçãos. E deve ter outros princípios da Bíblia que você gosta de seguir. No entanto, no que diz respeito a buscar a paz, existe um princípio essencial que deve ser seguido sempre. Vamos ver qual é. Abra, por favor, sua Bíblia em Gálatas 6. Nós vamos ler Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. Lá diz: Não se enganem, de Deus não se zomba, pois o que a pessoa semear, isso também colherá. Porque aquele que semeia visando a sua carne, colherá da carne destruição, mas aquele que semeia visando o Espírito, colherá do Espírito vida eterna. Qual o princípio? Nós colhemos o que semeamos. Pense no agricultor. Ele sabe que precisa plantar o que ele espera colher. Ele também sabe que a colheita pode demorar, mas ele tem certeza de que os frutos virão no tempo certo. A mesma coisa acontece com a paz. O único modo de colhermos paz é se a semearmos. E ao passo que nos esforçamos, temos certeza de que no tempo certo colheremos os benefícios. Nesta série de discursos, vamos ver exemplos bíblicos e modernos de como o povo de Jeová, apesar de desafios, colheram a paz depois de plantá-la. Algo que pode atrapalhar a paz é quando existem problemas na família. Por causa da imperfeição, é normal existir desacordos e até mesmo um clima tenso de vez em quando. E os membros da família podem se magoar uns aos outros. Geralmente, essas ofensas são pequenas, e é rápido semear e colher a paz. Mas e se a ofensa for mais grave? Talvez um membro da família fale ou faça algo que nos magoe muito. Mesmo assim, ainda é possível para nós semear e colher a paz. Uma prova disso é o exemplo bíblico de José e seus irmãos. Nós conhecemos bem essa história. Os irmãos de José venderam ele como escravo. E não podemos dizer que essa foi uma ofensa pequena. Primeiro, José foi levado ao Egito. Depois, ele foi falsamente acusado e jogado na prisão. Então, por 13 anos, José sofreu maus tratos, sem ter feito nada para merecer isso. José poderia muito bem ter pensado: se eu encontrar meus irmãos de novo, para manter a paz, é melhor eu não ter nenhum contato com eles. Talvez a gente já tenha se sentido assim. Mas não foi isso que José fez. Na verdade, depois de alguns anos, José e os irmãos dele semearam a paz. Note como isso aconteceu. Vamos ler o Salmo 105. E note só, no versículo 19 do Salmo 105. Lá diz: até o tempo que a sua palavra se cumpriu, a declaração de Jeová é que o refinou.
José confiava que Jeová o refinaria, que moldaria o seu modo de pensar. Ele não se tornou uma pessoa amarga. Na verdade, é interessante que não existe nada na Bíblia que indique que José tenha contado a alguém, até mesmo a Faraó, que foram seus irmãos que o tinham sequestrado e vendido como escravo. E os irmãos de José? Anos depois de o terem maltratado, eles o reencontraram no Egito. Quando José os testou por dar ao seu irmão mais novo, Benjamim, muito mais atenção do que deu aos outros, ele percebeu que eles tinham mudado. Eles não tinham mais inveja. Eles estavam preocupados de verdade com seu irmão e com seu pai Jacó. José percebeu que seus irmãos estavam arrependidos. E ele os perdoou. E como José e seus irmãos estavam dispostos a semear a paz, eles colheram os benefícios e, com o tempo, puderam ter novamente um relacionamento pacífico. Mas como o exemplo de José e seus irmãos podem nos ajudar hoje? No vídeo a seguir, veja como um membro da família semeia a paz. E todo dia, sério, todo dia, lá tava o Thiago cantando até dizer chega. Mas ó, eu não era o único. Não, mas só dava pra ouvir você. E olha, gente, que ele é meu irmão, hein? Vocês eram tão próximos. Isso sempre me impressionou. Mas não foi sempre assim. Não. No começo, até que a gente era. O Rafa e eu não éramos só irmãos. Éramos amigos. Mas aí a empresa que a gente tinha teve alguns problemas. E o que começou como um pequeno desentendimento se tornou um problema sério. Você nem sabe direito como a nossa empresa funciona. Em vez de ficar me criticando, por que você não tenta... Thiago, você tem ideia de quanto dinheiro isso vai custar? Você não me fala nada. O que você queria? Qual que é o teu problema? Você é o problema. A gente até tentou se acertar. Mas as coisas só pioraram. A gente não conseguia mais confiar um no outro. Por fora, eu agia como se estivesse tudo bem. Mas por dentro, eu ainda ficava remoendo aquilo. Comecei a me sentir um hipócrita. Eu tinha que fazer alguma coisa. Precisei de muita ajuda de Jeová para deixar aquilo para lá. Esquecer o assunto. E resolver as coisas com Rafa. Demorou bastante para recuperarmos a nossa amizade. E voltarmos a confiar um no outro. Mas nós conseguimos. Foi muito bom termos feito as pazes antes do mundo virar um caos. Então, como podemos imitar José e seus irmãos? Vamos falar de 3 passos. O primeiro está em Efésios, capítulo 4, versículo 32. Vamos ler juntos. Efésios 4, 32.
Mas sejam bondosos uns com os outros, ternamente compassivos, perdoando liberalmente uns aos outros, assim como Deus os perdoou liberalmente por Cristo. Em primeiro lugar, temos que estar dispostos a perdoar. Se deixarmos o ressentimento crescer e tomar conta do nosso coração, vai ser mais difícil perdoar os outros. Notou que no vídeo, o que era um pequeno desentendimento entre Rafa e Tiago explodiu para algo muito maior? Por quê? Porque Tiago ainda se sentia ressentido com seu irmão. Devemos nos esforçar para perdoar os outros, assim como Jeová perdoa a cada um de nós. O segundo passo: não fique pensando na ofensa. Provérbios 17:9 diz: aquele que insiste em falar sobre um assunto separa bons amigos. E não foi isso que aconteceu entre Tiago e Rafa? Eles não conseguiam mais confiar um no outro. Foi só depois de tomarem os passos para semear a paz, ter aquela conversa honesta e franca um com o outro, passar tempo juntos, trabalhar um com o outro na pregação, só depois disto é que as coisas começaram a melhorar. E você notou? As coisas não voltaram ao normal imediatamente. Levou tempo para colher a paz. Tempo para curar as feridas. Tempo para recuperar a confiança. Não devemos esperar um milagre, mas podemos esperar que as coisas melhorem. Assim como o agricultor, confie que, no tempo certo, você vai ver os resultados dos seus esforços. E daí entra o terceiro passo, que é muito importante. Peça a Jeová em oração que ele te ajude a não ficar ressentido. Lembre do Salmo 105:19. Foi a declaração de Jeová que refinou José, que o ajudou a desenvolver boas qualidades, a não se tornar amargo e nem guardar ressentimento. No vídeo, Tiago reconheceu que ele precisava da ajuda de Jeová para deixar aquilo para lá e esquecer o assunto. E Jeová pode fazer o mesmo por nós. Não é fácil quando alguma situação ameaça a paz de nossa família. Mas se seguirmos esse princípio fundamental de que colhemos o que semeamos, podemos ter certeza de que, se formos perdoadores, nos esforçarmos para semear a paz e pedirmos a ajuda de Jeová, nossos esforços serão abençoados e, no tempo certo, nós e nossa família colheremos os benefícios e sentiremos a verdadeira paz. O irmão Ronald Curzon, ajudante da comissão de ensino, vai fazer a próxima parte desta série. Eles semearam e colheram a paz, os gibeonitas. Existe uma batalha que já dura por séculos e que continua até os nossos dias. Uma batalha de vontades, a vontade de humanos desobedientes que lutam contra a vontade de Jeová. Em vez de abrirem mão de sua vontade para fazer a vontade de Jeová, a maioria dos humanos se recusam a estar em paz com Deus e se tornam inimigos da paz. Por outro lado, com humildade, milhões de pessoas aceitaram a vontade de Jeová e fizeram da vontade dele a sua própria vontade. Eles são conhecidos como amigos da paz. Eles semearam a paz com Jeová e, por isso, colheram os benefícios de terem uma amizade achegada com ele e a esperança maravilhosa de viver para sempre num mundo de paz. Mesmo assim, temos que admitir que nem sempre é fácil aceitar e então seguir a orientação de Jeová ou orientação que talvez recebamos de sua organização. Especialmente se nós não entendemos os motivos por trás da orientação ou se ela é contra nossas preferências. O que precisamos para semear e colher a paz? A humildade. A humildade pode ser definida como a ausência de arrogância, ausência de todo tipo de orgulho. O humilde não faz apenas o que quer, mas sempre procura maneiras de semear a paz com Jeová e com outros. Ele é conhecido como pacificador.
Qual é o resultado de ser humilde e de semear a paz? Note o que diz Provérbios 22, versículo 4. A humildade e o temor de Jeová resultam em, notem só, riquezas, glória e vida. Sim, a vida eterna. A Bíblia tem muitos exemplos de pessoas que semearam e colheram a paz por aceitarem humildemente a vontade de Jeová. Vamos falar sobre o exemplo dos gibeonitas. Mas os gibeonitas não eram inimigos dos israelitas? Eram. Então, como eles conseguiram semear e colher a paz com Jeová e com o povo dele? Depois de Josué ter liderado os israelitas na travessia do Rio Jordão para a Terra Prometida, Jeová ordenou que eles removessem as nações cananeias que moravam lá. Isso incluía os gibeonitas. O relato em Josué, capítulo 9, mostra que os gibeonitas sabiam muito bem que a vontade de Jeová era que os cananeus fossem aniquilados. As vitórias de Israel sobre as cidades de Jericó e de Ai deixaram claro que Jeová estava realmente lutando por seu povo e os gibeonitas não queriam ser os próximos. Mas o que fazer se essa era a vontade de Jeová? Eles criaram um plano interessante. Eles enviaram representantes para fazer um acordo de paz com os israelitas e com Jeová. De acordo com o versículo 11, eles disseram: seremos seus servos, por isso, façam um pacto conosco. Isso é o que eles deviam dizer como representantes. O versículo 4 diz que os gibeonitas agiram com astúcia, porque eles tentaram enganar os israelitas com suas provisões e roupas gastas, fingindo que tinham viajado desde uma terra distante, mas na verdade estavam apenas a 30 quilômetros. O plano funcionou? Apesar da mentira, sim, o plano deles deu certo. Na verdade, no versículo 15, Josué fez um acordo de paz com os gibeonitas. Pelo visto, isso estava de acordo com a vontade de Jeová e mostrou que os gibeonitas eram humildes e queriam realmente ter paz com Deus e com seu povo. Eles mostraram que eram humildes e aceitavam a vontade de Jeová e de seu representante Josué por seguirem qualquer orientação que tivessem recebido. Note a instrução que eles receberam no versículo 27. Josué fez deles cortadores de lenha e tiradores de água para a assembleia e para o altar de Jeová. Embora os gibeonitas fossem provavelmente soldados habilidosos, eles ficaram muito felizes de poder fazer qualquer serviço para apoiar a adoração pura. Seguir com humildade as orientações resultou em vida e em paz. Como nós podemos imitar os gibeonitas? Por vivermos nossa vida de acordo com a vontade de Jeová. Para alguns, isso talvez exija grandes mudanças, ajustar o modo de pensar, abandonar maus hábitos e evitar más companhias. Outro modo de nós imitarmos os gibeonitas é por estarmos dispostos a cumprir humildemente qualquer designação que a gente receba da organização. A lição é clara. Semear e colher a paz exige seguir as orientações com humildade. Essa lição fica clara no vídeo que vamos assistir. Note os benefícios de aceitar as orientações de Jeová. Sabe, a gente não esperava que a pandemia fosse durar tanto. E como cada hora a gente ouvia uma coisa, o estresse só aumentava. Daí a minha irmã perdeu o emprego e teve que vir morar com a gente. Então na nossa casa éramos eu, a Kelly, a Nicole e o nosso pai. 20 segundos, filho. Tem que lavar as mãos por 20 segundos. Até mais tarde. Até. E a máscara? Não precisa. Aqui, amor. Usa essa aqui. Eu vou ficar longe dos outros. André. Gente, ninguém no trabalho está usando máscara. E sabe quantas pessoas ficaram doentes lá? 0. Por enquanto.
Você viu o que falou no último boletim? Nós não podemos baixar a guarda. Não agora. Pai, eu já sei, tá? Olha, acho ótimo os irmãos estarem preocupados com a gente, mas Mas o quê? não acham que eles estão, sabe, exagerando? Mas, na verdade, o problema não estava com os irmãos. O problema era comigo. Uma semana depois, eu descobri que um irmão do nosso grupo de saída de campo estava internado com Covid-19. E ele era jovem e estava tomando todos os cuidados necessários. Eu vi que eu realmente tinha baixado a minha guarda. Agora não é a hora de relaxar e descuidar da nossa segurança. Não baixe a guarda. Não ache que você e sua família estão livres do vírus. Percebi que a organização realmente queria nos proteger e que as minhas decisões afetavam outros, especialmente as pessoas que eu mais amava. Durante o longo período da pandemia, eu aprendi a importância de ser humilde e obediente. Seguir as orientações de Jeová não só nos manteve seguros, mas também nos trouxe paz. Que lições excelentes, ainda mais com todas as situações que vemos no mundo hoje. Assim como André, às vezes temos que ajustar o nosso modo de pensar e deixar de lado opiniões e preferências pessoais para seguir fielmente todas as orientações que Jeová nos dá, ou qualquer orientação que a gente receba dos representantes dele, o escravo fiel e prudente. André aprendeu uma lição importante. Seguir as orientações de Jeová não apenas nos mantém seguros, mas também nos dá paz e felicidade. Uma ótima lição para nós hoje em dia. E o que pode nos ajudar a seguir orientações agora e também no futuro? Note o que o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 5, e vamos ler o versículo 17. Parem de ser insensatos, mas compreendam qual é a vontade de Jeová. A Bíblia deixa claro o que Jeová pensa sobre os assuntos, mas e se não for tão claro para nós? Ou não conseguimos entender exatamente como ela se aplica a nós ou a uma situação específica? Qual foi o conselho de Paulo? Ele disse: compreendam qual é a vontade de Jeová. E como fazemos isso? Assim como um minerador cava bem abaixo da superfície para encontrar pedras preciosas, nós temos que olhar além da superfície daquilo que lemos na Bíblia. Isso exige que a gente continue cavando fundo, que a gente procure pedras preciosas na forma de princípios bíblicos, e então devemos orar e meditar no que encontramos. Assim, os pensamentos de Jeová vão se tornar os nossos pensamentos. Compreender o modo de Jeová pensar vai nos ajudar a não entrar numa batalha de vontades, mas vai nos ajudar a seguir a orientação dele ou qualquer orientação que a gente receba do corpo governante. Assim como os gibeonitas, seja um pacificador e continue a semear a paz com Jeová e com o povo dele. Se fizermos da vontade de Jeová a nossa vontade, seremos felizes e colheremos paz para sempre. O irmão Kenneth Flodin, ajudante da comissão de ensino, vai fazer a próxima parte dessa série de discursos. Eles semearam e colheram a paz, Gideão. Gideão. Vamos falar um pouco sobre o exemplo dele. Mas sobre qual desafio esse discurso vai tratar?
Você está preparado? Desentendimentos entre irmãos. Você talvez pense, mas como assim? Jesus disse que os cristãos seriam identificados pelo amor e não pelos desentendimentos. Sim, é verdade. Entre os irmãos, nós sentimos o amor. Ele é evidente, ele é predominante. Mas todos nós estamos mergulhados na imperfeição. Os desentendimentos vão acontecer uma hora ou outra. Tiago 3:2 deixa isso bem claro. Lá diz que todos tropeçamos muitas vezes, não constantemente nem todo dia, mas reconhece que cometemos erros às vezes. Pode ser que o irmão diga algo que nos magoe, ou pode ser que a gente pise na bola com eles e eles pisem na bola com a gente. Mas não é de propósito. Geralmente é só um mal-entendido. Nós ou eles dissemos algo de boa fé e um acha que é apropriado, mas o outro não. Ou pode ser que algo que a gente disse ou fez seja interpretado de uma maneira que a gente nem imaginava. Mas aconteceu. E agora a gente precisa semear a paz para colher a paz. E quando plantamos sementes, algumas brotam mais rápido que outras. No primeiro discurso dessa série, foi mencionado que o agricultor confia que ele vai colher resultados no tempo certo. Se por acaso tivermos um desentendimento com o irmão, o exemplo bíblico de Gideão pode nos ajudar a semear e colher a paz. Bem, Gideão estava em guerra contra os midianitas e pediu que os homens de Efraim o ajudassem na perseguição. Isso está em Juízes 8. E que ótimo! Eles foram muito bem-sucedidos. Só que os efraimitas ficaram ofendidos e até tentaram arrumar briga com Gideão. Eles até reclamaram: Gideão, por que você não chamou a gente antes? Veja só Juízes 8. Os homens de Efraim disseram-lhe então: O que foi isso que você fez? Por que não nos chamou quando foi lutar contra Midian? E discutiram fortemente com ele. Todos os envolvidos aqui eram soldados armados. Deixar o desentendimento sair do controle poderia ter consequências trágicas. Na verdade, era bem possível que os dois lados entrassem em guerra entre si. Mas em vez disso, como Gideão conseguiu semear a paz com palavras? Vejam os versículos 2 e 3. Mas ele, Gideão, lhes disse: O que foi que eu fiz em comparação com vocês? Não são as sobras de Efraim melhores do que a colheita de uvas de Abiezer? Foi nas mãos de vocês que Deus entregou Oreb e Zeeb, os príncipes de Midian. E o que eu fiz em comparação com vocês? E notem só, quando ele disse isso, eles se acalmaram. Aqui, o tempo para a paz brotar foi bem curto. Gideão semeou a paz por escolher bem as palavras. Ele conseguiu colher a paz em uma única conversa. No vídeo que veremos a seguir, note como nosso irmão impede que uma situação chata se transforme em uma discussão. E você sabe como o povo de Jeová é. Quando surge um problema, os irmãos fazem de tudo para ajudar. Então, mesmo com muito trabalho, nós sempre tínhamos a ajuda que precisávamos. E eram tantos irmãos querendo ajudar que, às vezes, alguns se sentiam deixados de lado. E aí, Léo, tudo certo? Fala, Caio. Você que tá cuidando da distribuição dos alimentos? Isso, tô tentando, né? Legal. Será que eu posso ajudar? Dá pra usar minha caminhonete. É que o trabalho hoje já tá quase acabando, então acho que tá tranquilo. Mas olha, muito obrigado por se oferecer. Entendi. E na próxima? Léo, a gente tá saindo pra fazer as entregas. Posso te ligar depois? Pode, claro. O Léo era muito trabalhador. Muitos nem faziam ideia do quanto.
E tudo o que ele fazia era com amor. Mas ele ficou muito chateado quando eu disse que a gente já tinha toda a ajuda que precisava. Léo, você tá no mudo. Então, você tá dizendo que eu não tô qualificado pra ajudar? Não, não é isso. É que a gente sabe que você cuida da sua mãe e a gente não... O Nicolas tá ajudando. Tá, mas... E o Matheus também. Sim, ele é o meu ajudante, mas... Então quer dizer que você só chama os seus amigos e não deixa mais ninguém ajudar? Vocês acham que tá certo ficar me deixando de fora? Léo, você tá certo. Me desculpa. Eu devia ter falado com você sobre isso antes. Você já se esforça tanto para cuidar da sua mãe e a gente não queria te sobrecarregar. E a verdade é que a gente não queria que você fizesse nada que colocasse você ou sua mãe em risco. Eu sei. Também não quero isso. Sabe, sua mãe... Não queremos que nada aconteça com ela. Ela é muito preciosa. Eu sei. E você não fica muito atrás, viu? Sério. Você é um exemplo pra gente. Pense em como Jeová se sente quando ele vê tudo que você faz pela sua mãe e pela congregação. Obrigado. É muito bom ouvir isso. E se eu puder ajudar com alguma coisa, qualquer coisa, que dê pra fazer de casa... Opa, pode deixar. Na verdade, será que você pode dar uma sugestão aqui? 2 ótimos irmãos. Mas por causa da imperfeição, eles encaravam a mesma situação por pontos de vista diferentes. Caio tinha boas intenções. Ele queria ajudar o Léo. Ele sabia que Léo cuidava da mãe doente e tentou protegê-lo, mas Léo ficou ofendido. Ele até acusou Caio de dar preferência aos amigos e de ignorar outros. Como a situação se acalmou? Foi bom que, em primeiro lugar, Léo foi diretamente a Caio e conversou sobre o problema entre eles em particular. Por que isso ajudou a resolver o problema? Porque isso deu a Caio a oportunidade de absorver, de entender as preocupações de Léo. Isso foi algo muito bom. E então, o que foi que aconteceu depois daquilo, você lembra? Quando entendeu a situação, Caio parou e se desculpou. Assim como Gideão, Caio escolheu bem as palavras, e isso acalmou Léo. A paz brotou em pouco tempo. Ele semeou e colheu a paz em uma só conversa. E como nós podemos imitar Gideão, se por acaso tivermos um desentendimento com o irmão? 2 Timóteo 2:24. E lembre-se que quando os homens de Efraim foram até Gideão, eles estavam agressivos. Eles estavam furiosos, com as espadas na mão. Mas Paulo faz aqui um resumo do comportamento de Gideão para os cristãos. 2 Timóteo 2:24. O escravo do Senhor não precisa brigar, nem com espada, nem com palavras, mas assim como Gideão, precisa ser meigo com todos, qualificado para ensinar. E note só, precisa se controlar ao sofrer algum mal. Isso não é nada fácil, mas se controlar ao sofrer algum mal é um modo de semear a paz. Se for só uma ofensa pequena, a gente pode se perguntar: será que eu posso deixar isso de lado para não gerar briga? Mas é claro, no caso de Léo, ele se sentiu muito magoado. Caio percebeu que era um problema de ponto de vista, mas você lembra que mesmo assim, Caio admitiu: eu devia ter falado com você antes. Com essas palavras, Caio plantou a semente da paz. É incrível que muito antes do 1º século, Gideão, na verdade, seguiu o que mais tarde acabou sendo um princípio cristão. Filipenses 2:3 diz: com humildade, considerem os outros superiores a vocês.
Você lembra a frase exata que Gideão falou? Ele disse 2 vezes: "O que foi que eu fiz em comparação com vocês?" A humildade dele acalmou os homens de Efraim em um único instante. E o que nós podemos fazer? Se houver um desentendimento, podemos pedir desculpas. Mesmo que a gente tenha a sensação de que o problema não foi culpa nossa, podemos orar pela pessoa ou dar um elogio sincero, fazer algo bondoso por ela. E se precisar conversar sobre o assunto, seja meigo nas palavras e no tom da voz. Seria ótimo se todos os problemas entre irmãos tivessem um ciclo de vida bem curto, não é? Mas por causa de circunstâncias, de personalidades, da natureza do problema, isso nem sempre é possível. Mas cada um de nós deve estar decidido a fazer a nossa parte para semear a paz, e assim como agricultor, esperar colher a paz no tempo certo. E olha, que coisa maravilhosa é quando a paz é restaurada. E agora o irmão Robert Lucione, ajudante da comissão editora, vai fazer a próxima parte dessa série de discursos. Eles semearam e colheram a paz. Abigail. Buscar a paz pode ser um desafio. Por causa de nossas imperfeições ou dificuldades na vida, temos que nos esforçar pela paz, mesmo em circunstâncias normais. Mas buscar a paz pode ser um desafio ainda maior quando ela vem de apenas um lado. Podem surgir dificuldades na família e na congregação quando uma pessoa busca paz e a outra pessoa não. Por exemplo, na congregação, talvez a gente tenha um amigo que tem um problema com outro irmão na congregação, mas ele não faz nada para resolver a situação. Ou na família, o cristão talvez tenha dificuldade em buscar a paz se o seu cônjuge não se esforça para aplicar os princípios da Bíblia. E o que a gente faz então? Bem, nessas situações, o relato bíblico sobre Abigail pode ser de ajuda. Vamos abrir a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 25, e aqui a gente vai ouvir falar de Abigail e seu marido Nabal. Aqui no versículo 3, Nabal é descrito como um homem rude. No versículo 25, Abigail diz que ele é um homem insensato. E no versículo 17, um de seus funcionários o chama de imprestável e diz que ninguém consegue falar com ele. Bem, com uma personalidade como essa, não é de surpreender que ele tenha maltratado os homens de Davi. E agora, Davi quer se vingar. Como alguém pode buscar a paz numa situação como essa? O que Abigail fez? Pense um pouco no que ela poderia ter feito. Abigail poderia não ter feito nada. Não é difícil de imaginar que a vida dela com aquele homem era difícil. Ela podia ter ficado na dela e deixado Davi fazer o que planejava. Ou ela poderia ter ido até Davi e colocado lenha na fogueira, talvez dizendo que homem terrível Nabal era e como ele a maltratava muito. Qualquer uma dessas abordagens poderia ter tornado a vida dela mais fácil, mas não foi o que ela fez. Abigail não ia conseguir mudar o jeito do seu marido, mas ela fez o que pôde para que a situação não ficasse pior. Note as palavras respeitosas e bem escolhidas dela em 1 Samuel 25. Vamos ler os versículos 27 a 31. Agora, dê aos homens que o acompanham este presente que a sua serva trouxe ao meu senhor. Por favor, perdoe a transgressão da sua serva, pois Jeová certamente estabelecerá para o meu senhor uma casa permanente. Pois o meu senhor está travando as guerras de Jeová, e não se achou nada de mal no meu senhor durante todos os seus dias. Quando alguém o perseguir e tentar tirar a sua vida, a vida do meu senhor estará bem guardada na bolsa da vida junto a Jeová, seu Deus. Mas a vida dos seus inimigos ele lançará para longe, como pedras atiradas de uma funda. E quando Jeová tiver feito ao meu senhor todas as coisas boas que prometeu e o designar como líder de Israel, o Senhor não terá nenhum remorso nem arrependimento no coração por ter derramado sangue sem motivo ou por ter feito justiça com as próprias mãos.
Quando Jeová fizer o bem ao meu senhor, lembre-se da sua serva. Notou o que Abigail fez? Ela prepara um presente, ela se curva diante de Davi, ela assume toda a culpa por aquela situação e raciocina com ele como uma pessoa espiritual. As ações de Abigail acalmaram Davi e evitaram uma calamidade. Abigail buscou a paz. Mas para isso, ela não pensou apenas em si mesma, mas pensou no que era melhor para o nome de Jeová. E isso nem sempre é algo fácil. Mas qual foi o resultado? Como ela semeou a paz, buscou a paz, ela colheu a paz. O que podemos aprender com o exemplo de Abigail? Por que é importante buscar a paz agora? Vamos ver isso no vídeo a seguir. E depois, quando as coisas ficaram mais difíceis, foi aí que a nossa paz foi realmente testada. Mas, Fábio, você sempre conseguia manter a gente unido. Bem, isso eu aprendi com a minha ajudadora. A Carla conseguia aproximar as pessoas. Por exemplo, pouco antes da pandemia, tinha 2 pioneiras da nossa congregação. A Bia era cheia de energia, trabalhadora e corajosa. E a Helena era experiente, dedicada e uma instrutora excelente. Mas elas não se davam assim muito bem. Você tá pronta? Tá tudo bem? Ah, é a Bia. Eu não sei como que ela ainda é pioneira. Nunca tá no campo. Não é por nada, mas ela tinha que levar a pregação mais a sério. Ah, ela fica no carrinho. Eu sei, e também... ela ajuda na construção também, né? Ela é da hidráulica? Concretagem. Ela tem muita energia. Lembra quando a gente era assim? Eu acho que eu nunca fui como a Bia. Não, é verdade. Você tinha mais energia que ela. A gente pregava o dia inteiro e você ainda queria sair para tomar um lanche. Isso já faz tanto tempo. É. Sabe, a Bia realmente me lembra você. Na verdade, nós duas, 20 anos atrás. Ela é tão esforçada e já fez tantos sacrifícios por Jeová. Igualzinho você. A gente devia fazer alguma coisa juntas. Nós 3. Para conhecer ela melhor. Na semana seguinte, eu chamei elas lá em casa. E quanto mais elas se conheciam, mais amigas elas ficavam. Sabe aquele texto? A língua dos sábios é uma cura? A Carla me mostrou isso na prática. Ok, todo mundo de pé. E quando tudo mudou de repente, e nós ficamos presos juntos, eu tentei mostrar aquela mesma atitude, para que ficássemos unidos. E com a ajuda de Jeová, a gente conseguiu. Notou o que a nossa irmã fez e o que ela não fez? Ela podia não ter feito nada, deixando Helena, sua companheira de pregação, ter aqueles pensamentos sobre Bia. Ou Carla poderia ter colocado mais lenha na fogueira, talvez concordando com Helena, ou contando algumas histórias de como Bia também a irritava. Mas ela não fez nada disso. Carla queria semear a paz, e por isso ela ajudou Helena a ver as coisas por um ponto de vista diferente. Como resultado, a congregação se beneficiou e colheu a paz. Note como o apóstolo Paulo fala sobre essa atitude que devemos ter aqui no texto de Romanos, capítulo 12.
e versículo 18. Romanos capítulo 12, versículo 18. Se possível, no que depender de vocês, sejam pacíficos com todos. No que depender de você. As congregações e as famílias se beneficiam quando plantamos as sementes da paz antes da situação piorar. É como ver algo pegando fogo na nossa casa. O que a gente faz? A gente só ignora esperando que ele apague sozinho? A gente abana as chamas? Joga mais combustível? Não, por quê? Porque sabemos que se esse fogo não for apagado, ele pode destruir a nossa casa. O mesmo acontece quando vemos surgindo problemas que podem ameaçar a paz. Temos que agir. Por quê? Porque a gente sabe que se não fizermos nada para resolver o problema, ele pode chegar a ponto de destruir a nossa família e a congregação. Então a pergunta é: como semeamos as sementes da paz? Abigail foi um ótimo exemplo, lembra do que ela fez? Ela pensou no melhor modo de lidar com a situação. Ela tomou a iniciativa. Não ficou esperando o problema sumir sozinho. Ela falou de modo calmo, respeitoso. Ela tomou cuidado para não abanar as chamas nem jogar combustível. E nós podemos fazer o mesmo. E temos outras coisas que podem nos ajudar. Podemos fazer pesquisas na Bíblia e em nossas publicações para ver como outros semearam a paz em situações parecidas. E também podemos consultar os anciãos. Mas nós sabemos que isso pode ser ainda mais difícil se a situação surgir dentro da família, como aconteceu com Abigail. Isso não é nada fácil. Nessas situações, tente se concentrar nas boas qualidades do seu cônjuge e não nas características irritantes que ele ou ela tem. Mas mesmo assim, nós temos que ser realistas. Lembre-se do que o apóstolo Paulo disse lá no versículo 18. Ele disse: se possível, no que depender de vocês. Paulo reconheceu aqui que manter a paz com os outros nem sempre seria possível. O que fazer? Temos que fazer o melhor que pudermos e então deixar o resto nas mãos de Jeová. Por isso, irmãos, estejam decididos a desenvolver o hábito de buscar a paz desde agora. Seja entre os irmãos da congregação ou na família, tenham certeza de que se semearmos a paz, nós colheremos a paz, mesmo que outros não reajam bem. Como? Nós vamos ter paz com Jeová, paz com nós mesmos e a satisfação de saber que fizemos a coisa certa. Além disso, se no futuro outras pessoas tiverem dificuldade em manter a paz, nós estaremos preparados para ajudá-las. O irmão William Malenfant, ajudante da comissão de ensino, vai fazer a próxima parte desta série de discursos. Eles semearam e colheram a paz. Mefibosete. Imperfeição herdada. Nós não gostamos dela, mas todos nós a temos. E já que ser imperfeito significa que todo mundo está longe da perfeição, é bem provável que a gente seja tratado de forma injusta e, às vezes, por nossos irmãos na fé. Em casos raros, uma pessoa pode se tornar vítima de calúnia ou até mesmo de fraude. Vamos falar um pouco sobre um relato de calúnia que aconteceu na nação de Israel lá nos dias de Davi. É sobre um homem chamado Mefibosete, e ele foi caluniado por um homem chamado Ziba. Quando examinamos o modo como Mefibosete lidou com esse assunto, nós aprendemos como podemos semear a paz e colher a paz. Esse homem Mefibosete era filho de Jonatã e, por extensão, neto do rei Saul. Quando Jonatã e Saul morreram, o rei Davi deu a Mefibosete todas as terras que eram do seu avô. E Davi designou Ziba como um servo para cuidar de toda a terra que ele tinha dado a Mefibosete. Um tempo depois, houve uma rebelião na família de Davi, e ele foi obrigado a fugir de Jerusalém. Então Ziba foi se encontrar com o rei Davi.
Quando Davi pergunta a Ziba a respeito de Mefibosete e por que ele não tinha ido com Ziba para mostrar que apoiava o rei Davi, Ziba lança uma calúnia sobre Mefibosete e diz que Mefibosete planejava tomar posse do trono. E o pior de tudo é que Davi acreditou na calúnia e deu as terras de Mefibosete para Ziba. Tempos depois, Mefibosete se encontrou com o rei Davi e explicou por que ele não tinha aparecido para viajar com ele. Ele contou para Davi que Ziba tinha mentido. Mas depois de ouvir o lado de Mefibosete na história, o que Davi fez? Ele mandou que os dois dividissem as terras. Em vez de reclamar da decisão ou tentar se vingar, Mefibosete mostrou as qualidades espirituais de um pacificador. Ele aceitou ser injustiçado. Ele disse a Davi o que está aqui em 2 Samuel, capítulo 19, versículo 30. O texto diz: Então Mefibosete disse ao rei: Que ele fique com tudo, já que o meu senhor, o rei, voltou em paz para casa. Sim, Mefibosete estava mais preocupado com o reinado de Davi do que com ele mesmo. No vídeo que vamos assistir agora, note como o irmão reage quando ele acha que é tratado de modo injusto e o que ele faz depois para semear a paz com seus irmãos. Quando a gente conheceu David, a gente estava na prisão. Eu vi muita coisa como guarda de prisão, mas nada como a paz que vocês tinham. Podiam até nos prender, mas eles não conseguiam acabar com a nossa paz. Mas a gente teve que se esforçar. Né, Lucas? Verdade. É que aconteceu um mal-entendido que acabou virando um problema sério. E eu também não reagi da melhor maneira. Quanto mais eu tentava me defender, pior ficava a situação. Irmãos, tem alguma coisa errada. Vocês me conhecem. Isso é mentira. Eu não imaginava que as coisas iriam tão longe. E temos mais um anúncio. O irmão Lucas Kim não é mais ancião. Com isso, terminamos a nossa reunião. Vamos nos levantar. Os meses seguintes foram bem difíceis. Aí, quando os anciãos ficaram sabendo de mais detalhes, eu achei que iria recuperar os meus privilégios. Mas isso não aconteceu. Lucas! Eu não entendi o porquê. Lucas, peraí. Eu fiquei com raiva. Calma. E esse sentimento só aumentava. Lucas, você sabe que... Eu ficava pensando só em mim, nos meus direitos, no que eu sentia. Era como uma venda que não me deixava ver o que Jeová merecia. E eu precisava da ajuda dele. Algo que me ajudou foi meditar nos servos de Jeová que foram mal interpretados ou injustiçados, mas que continuaram leais a ele. Esses exemplos me mostraram que eu já tinha um privilégio muito grande apenas por fazer parte da organização de Jeová. Estar em paz com os meus irmãos era mais importante do que qualquer privilégio. Eu não tenho ideia de como teríamos enfrentado o que aconteceu depois se não estivéssemos em paz. A artrite de novo.
Então eu vou ser sua secretária. Assim como Baruque era de Jeremias. O que eu faria sem você? A grande pergunta que todos nós temos que fazer é: como podemos imitar o exemplo deixado por Mefibosete? Em primeiro lugar, se alguém falar uma fofoca pequena sobre você ou te tratar mal de alguma maneira, o que acha de tentar deixar isso para lá? Deixe isso quieto, é bem melhor. Não é isso que diz o texto de 1 Pedro 4:8? O conselho que esse texto dá é o seguinte: acima de tudo, tenham intenso amor uns pelos outros. E o texto nos diz o que o amor pode fazer. Ele continua: porque o amor cobre uma multidão de pecados. É isso, o amor pode cobrir pecados e imperfeições, se a gente estiver disposto a deixar ele agir. Mas e se você for vítima de uma injustiça muito grave? Por exemplo, no vídeo que assistimos, o irmão achou que tinha sido vítima de injustiça quando foi removido do cargo de ancião. Ele tentou esclarecer o assunto, mas quando ele não conseguiu o resultado que estava esperando, ele ficou muito chateado. Ele perdeu a paz e, além disso, fez com que outros perdessem o relacionamento pacífico com ele. Para recuperar a paz, o irmão mergulhou fundo no estudo pessoal. Ele procurou exemplos que pudessem ser úteis e ele recorreu a Jeová em oração, pedindo a ajuda dele. Ele conseguiu ver a importância do autodomínio e de ser guiado pelo Espírito de Deus. Como resultado, ele conseguiu reencontrar a paz interior e semear a paz com seus irmãos. Agora, vamos pensar um pouco na decisão injusta que Davi tomou quando ele disse para Mefibosete que ele e Ziba deveriam dividir as terras. Foi Ziba que tinha causado o problema, não tinha sido Mefibosete. Mesmo assim, Mefibosete mostrou as qualidades de um homem espiritual. Ele não buscou os próprios interesses. Ele foi paciente e ele não tentou se vingar. Leia comigo 2 Samuel, capítulo 19, versículos 25 a 28. 2 Samuel 19, 25 a 28. Quando ele chegou a Jerusalém, isto é, quando Mefibosete foi a Jerusalém para se encontrar com o rei lhe perguntou: por que você não foi comigo, Mefibosete? Ele respondeu: meu servo me enganou, meu senhor o rei. Visto que sou aleijado, eu disse a ele: vou mandar selar minha jumenta para eu montar nela e ir com o rei. Mas ele caluniou o seu servo diante do meu senhor, o rei. No entanto, meu senhor, o rei, é como um anjo do verdadeiro Deus. Assim, faça o que o senhor achar melhor. Todos os da casa do meu pai poderiam ter sido mortos pelo meu senhor, o rei. Apesar disso, o senhor pôs o seu servo entre os que comem à sua mesa. Portanto, que direito tenho eu de pedir mais alguma coisa ao rei? Incrível, não é? Mefibosete se sentia grato pelo que ele tinha. Ele não queria mais coisas. Ele tinha paz na mente e no coração. Se algum assunto envolvendo calúnia ou fraude surgir hoje, um cristão talvez escolha seguir as instruções de Jesus em Mateus 18, 15 a 17. Mas se por algum motivo seguir os procedimentos desse texto não resolver o assunto, o cristão talvez ache melhor deixar isso para lá. Ele talvez prefira perder do que atrapalhar a paz entre os irmãos da congregação. Qualquer assunto não resolvido podemos deixar nas mãos de Jeová. Ele vê o que nós fazemos e o que os outros fazem. Quando for a hora certa, ele vai fazer justiça.
Algo muito importante é que a gente se esforce para deixar qualquer ressentimento para trás. Fazer isso é para o nosso próprio bem. Quando nós perdoamos os outros, Jeová também nos perdoa. Isso não quer dizer que a gente minimiza ou desculpa os atos errados dos irmãos. O que isso quer dizer é que nós imitamos Mefibosete por abandonar o ressentimento e buscar a paz. Nossa amizade com Jeová vai aumentar se seguirmos o conselho do Salmo 55, 22. Lance o seu fardo sobre Jeová, e ele amparará você. Nunca permitirá que o justo venha a cair. E como Romanos 15, 13 nos garante, Jeová vai encher você de toda alegria e paz, por meio da sua confiança nele. O irmão Joel Dellinger, ajudante da comissão de serviço, vai fazer a próxima parte dessa série de discursos. Eles semearam e colheram a paz. Paulo e Barnabé. Qual é o próximo desafio que vamos falar? É o desentendimento entre anciãos. Você que é ancião, já passou por isso? Será que o tom de voz subiu, os ânimos ficaram exaltados, a amizade que você tinha com outro ancião esfriou? Embora seja correto esperar que os anciãos deem um exemplo, a verdade é que todos nós, incluindo os anciãos, somos imperfeitos. Diferenças de criação, personalidade, experiência e opinião podem gerar desentendimentos. E se isso não for resolvido, pode tirar a nossa paz e a de outros. Neste discurso, vamos ver como dois anciãos do passado, Paulo e Barnabé, semearam e colheram a paz. Vamos ver como o exemplo deles ajuda os homens designados, incluindo todos vocês, queridos anciãos, a resolver desentendimentos. Abra, por favor, a sua Bíblia em Atos capítulo 15 e vamos ler juntos do 36 ao 39. E na leitura, note qual foi o problema que surgiu entre Paulo e Barnabé. É Atos capítulo 15, começando no 36. Depois de alguns dias, Paulo disse a Barnabé: Agora vamos voltar e visitar os irmãos em cada uma das cidades em que proclamamos a palavra de Jeová, para ver como estão. Barnabé estava decidido a levar João, que era chamado Marcos. Paulo, no entanto, não concordava que o levassem junto, visto que ele tinha se separado deles na Panfilha e não os tinha acompanhado no trabalho. Em vista disso, tiveram uma forte discussão, de modo que se separaram um do outro. Então, Barnabé levou consigo Marcos e navegou para Chipre. Qual foi o problema? Esses dois anciãos não concordavam sobre se deviam levar Marcos na próxima viagem missionária. É claro que não existe nada de errado em ter ou dizer uma opinião diferente. O versículo 7 desse capítulo diz que os apóstolos e os anciãos em Jerusalém tiveram uma intensa discussão que levou a um bom resultado. Mas nesse caso, qual foi o resultado? Olhe de novo o versículo 39. Seria bom se ele dissesse, em vista disso, Paulo e Barnabé oraram a Jeová e chegaram a um acordo. Mas, infelizmente, o que lemos aqui neste versículo é que Paulo e Barnabé tiveram uma forte discussão e por isso se separaram. Essa situação acabou causando um abalo temporário na amizade deles. E por que dizemos temporário? Porque com o tempo, parece que Paulo e Barnabé conseguiram deixar esse assunto para trás. Pouco tempo depois, na carta de Paulo aos Gálatas, ele escreveu sobre Barnabé e sobre o trabalho que eles tinham feito juntos. E Paulo não mencionou a briga entre eles. Também, quando mais tarde escreveu aos Colossenses e também para Timóteo, Paulo falou bem de Marcos. Tanto é que na última carta que Paulo escreveu, 2 Timóteo, ele disse: Traga Marcos com você, porque ele é útil para mim no ministério. Sim, parece que Paulo e Barnabé conseguiram resolver um desentendimento. Agora pensem nisso, irmãos. O que os ajudou a fazer as pazes?
foi o seguinte: muito antes de eles discutirem, eles trabalharam juntos no serviço de Jeová. Por anos, eles estiveram unidos no que a Bíblia chama de vínculo da paz. Mesmo que a amizade entre eles tenha sofrido um abalo, o vínculo entre eles era forte, forte o bastante para suportar aquela situação. E isso também vale para nós hoje. Nesse próximo vídeo, preste atenção em como um ancião semeia a paz. Mas sabe, não era só isso. O Lucas não tinha ideia que as coisas entre eu e o Fábio estavam tensas. Não mesmo. A gente só conversou quando era tarde demais. Isso foi muito ruim. Olha, temos que conversar. A gente tem que reconsiderar as qualificações do Lucas. Você sabe que ele não é o tipo de pessoa que... Chega desse assunto. Eu sei que ele é seu amigo, mas o corpo decidiu que ele não está mais qualificado. Amigo? Ele trabalhou com a gente por anos. O corpo decidiu e todos concordaram que ele não Porque você forçou isso. Como é que é? A gente já sofre pressão demais lá fora. Não precisamos de mais aqui. Você realmente acha que... Aquela discussão foi algo horrível. Nós dois dissemos coisas que não queríamos. E depois, nós dois continuamos agindo errado. A gente precisava corrigir aquela situação. Não foi fácil. Mas a gente conseguiu conversar. E com a ajuda de Jeová, fizemos as pazes. E se não tivéssemos feito isso antes da prisão? Já pensou? E depois nós contamos tudo pro Lucas, quando éramos colegas de cela. Sério? Estamos prontos. Vamos cantar? No mar de temporais, sentimos tua calma, Jeová, e com olhos de fé podemos enxergar o mundo melhor que virá. Toda a terra, enfim, vai viver em paz, pra sempre em todo lugar. Anciãos, isso levanta uma pergunta muito importante para nós. Como nós podemos imitar Paulo e Barnabé? Primeiro, como anciãos, temos que colocar em prática os princípios bíblicos ao lidar uns com os outros. No vídeo, nós conseguimos ver como a imperfeição afetou Carlos e Fábio. Notou a linguagem corporal, as palavras e o tom de voz deles? Fábio até disse: aquela discussão foi algo horrível. Mas depois de eles brigarem, qual foi a coisa certa que Carlos e Fábio fizeram? Eles seguiram o conselho da Bíblia e fizeram as pazes. Por exemplo, o conselho que encontramos em Tiago 3,17 lembra que todos nós devemos ser pacíficos e razoáveis. E a sentinela já explicou como isso se aplica aos anciãos. Lá diz: os pacificadores expressam modestamente seus pensamentos e então escutam com respeito os dos outros. Em vez de insistirem em ter as coisas do seu jeito, o pacificador considerará o ponto de vista do seu irmão
Se nenhum princípio bíblico for violado, usualmente há margem para diversos pontos de vista. Superintendentes experientes sabem que a preservação da paz é mais importante do que ter as coisas feitas do seu próprio jeito. Que ótimo conselho! Qual é a primeira lição? Se nós, anciãos, aplicarmos o que a Bíblia diz sobre como lidar uns com os outros, as diferenças de opinião nunca vão se tornar um motivo de briga entre nós. E Romanos capítulo 12, versículo 10, destaca uma segunda lição. Por favor, leiam comigo esse texto. Inspirado por Deus, em Romanos capítulo 12, versículo 10, Paulo escreveu o seguinte: com amor fraternal, tenham ternos sentimentos uns pelos outros. Tomem a iniciativa em honrar uns aos outros. Irmãos, anciãos, agora, antes que nossa vida fique mais difícil, é isso que devemos fazer. Devemos fortalecer o amor e os ternos sentimentos uns pelos outros. Mas como? Por sempre falarmos bem dos outros anciãos, tanto em público como em particular. Por resistir ao impulso de reclamar com os outros anciãos sobre qualquer desacordo que surja, e por sempre nos lembrarmos das boas qualidades dos nossos irmãos e de todo o trabalho que fizemos juntos. No vídeo, não foi bom ver que Fábio e Carlos imitaram o exemplo de Paulo e Barnabé e conseguiram colher a paz? Não foi fácil, mas eles seguiram o conselho da Bíblia e resolveram o problema. Aquele sorriso amigável que Carlos deu quando foi até a casa de Fábio, a sobremesa, talvez aquela que Fábio mais gostava, a conversa sincera entre eles e a amizade forte entre eles, mesmo quando estavam na prisão, mostram que eles cuidaram do amor e dos ternos sentimentos de um para com o outro. Queridos irmãos, anciãos, vamos imitar o exemplo deles. Vamos resolver logo qualquer problema de modo pacífico. Se fizermos isso, não apenas colheremos a paz, mas seremos exemplos para as ovelhas, assim como Paulo e Barnabé. O irmão Stephen Lett, membro do corpo governante, vai fazer a última parte desta série de discursos. Eles semearam e colheram a paz. Exemplos atuais. Como muitas pessoas reagem quando veem corrupção e injustiça? Ficam furiosas e tentam consertar o problema. Mas como tentam consertar? Elas muitas vezes se envolvem na política ou em movimentos sociais que prometem acabar com a injustiça e com a corrupção. Mas diferente delas, por que as testemunhas de Jeová não se envolvem com a política nem com movimentos sociais? A resposta é simples. É porque elas aprenderam na palavra de Deus que os problemas deste mundo não podem ser resolvidos. Em Eclesiastes 1,15 nós lemos: o que é torto não pode ser endireitado. O mundo de Satanás é como o tronco de uma árvore que está tão torcido, tão torto, tão virado, que já não dá para arrumar. Mas nós, testemunhas de Jeová, sabemos que é inútil gastar tempo e energia para consertar o que Jeová já disse que não tem conserto. Além disso, as testemunhas de Jeová já aprenderam como e onde podemos encontrar a verdadeira paz mesmo agora. Neste respeito, vamos falar sobre 2 exemplos atuais de pessoas que imitam o pensamento de Jeová sobre este assunto. Vamos falar de Egídio Narrak-Bria e Fred Bruun. Primeiro, Egídio. Nascido numa parte isolada do Timor-Leste, ele presenciou os horrores da guerrilha na sua infância. Vizinhos desapareciam ou eram mortos. Ele achava que seria o próximo. Mas anos depois, ele se mudou para a capital. Entrou numa universidade e lá conheceu outros jovens que tinham uma história parecida com a dele. Ele entrou para um grupo de alunos que tentava conseguir mudanças sociais por meio da força política. Eles organizaram muitas manifestações. Mas a maioria acabava em violência. Muitos ficavam feridos e outros até morreram. Então,
Motivado por um parente que já estudava a Bíblia, Egídio começou a estudar. E olha só o que ele disse quando começou a estudar. Conforme fui estudando a Bíblia, percebi que nunca havia conhecido o amor de verdade. Apesar da minha aparência e comportamento, as testemunhas de Jeová me receberam bem e me trataram com afeição fraternal. Ele logo se batizou, se tornou pioneiro regular e se sentiu feliz porque finalmente estava ajudando as pessoas de verdade. Ele termina sua história de vida com estas palavras: eu era uma pessoa revoltada, que não se sentia amada e achava que nunca seria. Mas graças a Jeová eu finalmente encontrei o verdadeiro amor e paz. Agora vamos falar de Fred. Desde bem pequeno, ele ficava triste ao ver a violência, o ódio e as guerras à sua volta. Mas o que mais o incomodava era o envolvimento da religião com tudo isso. Ele percebeu que muito dessa violência, ódio e guerra era incentivado, apoiado ou pelo menos tolerado pela religião. Mas em 1955 ele foi a um congresso das Testemunhas de Jeová. E depois do congresso, ele aceitou um estudo da Bíblia. No estudo, ele aprendeu muitas coisas maravilhosas, mas algo especial mexeu com ele. Ele aprendeu no seu estudo quem realmente era a grande prostituta, Babilônia Grande, mencionada em Apocalipse 17:18. Ele aprendeu que essa prostituta é o império mundial da religião falsa. E ele ficou impressionado com um texto, o de Apocalipse 18:24. Lá diz que na prostituta se achou o sangue de todos os que foram mortos na terra. Ele pôde perceber que as religiões deste mundo jamais poderiam ser uma força a favor da paz, porque elas tomam partido, estão divididas e lutam nas guerras. Em contraste, ele viu que as Testemunhas de Jeová são uma família internacional e elas realmente praticam o que Jesus ensinou. O progresso de Fred foi muito rápido. Ele se batizou, saiu de pioneiro e cursou a turma 50 de Gileade. Ele serviu muitos anos na Guatemala e ajudou outros a, assim como ele, encontrar a verdadeira fonte da paz. A pergunta é: que lições podemos aprender de Egídio e Fred? São muitas, mas aí vão 3. Número 1. É impossível corrigir a corrupção e as injustiças deste mundo por meio de esforços políticos ou de movimentos sociais. Isso me lembra da ilustração que um irmão fez sobre você tentar se livrar de teias de aranha, mas sem se livrar das aranhas. Você tira a teia, a aranha faz outra, tira de novo, faz de novo. Nunca se resolve. Bem, nessa ilustração, Satanás, o diabo, é que é a aranha. E como ele é a fonte de toda a corrupção e injustiça, enquanto ele existir, o problema vai existir. Humanos não são nada perto de Satanás. Para nos livrarmos dele, a solução tem de vir de uma fonte muito mais forte. E é aí que o reino de Deus entra em cena. O reino de Deus pode e vai se livrar não apenas das teias, mas também daquela aranha velha, Satanás, o diabo. E esta é a segunda lição. Devemos lembrar que o ativismo político, muitas vezes, gera violência, que é o oposto da paz. Nós buscamos a paz, não é? E não uma conduta que geralmente leva à violência. Nossa terceira lição. Ao contrário das religiões deste mundo, nós devemos promover a paz entre todas as pessoas, o que significa se recusar a ter qualquer envolvimento nas guerras do mundo de Satanás. Isso me lembra o que aconteceu com um irmão durante o serviço de campo. Uma moradora muito chateada disse para ele: "Meu filho morreu para que você tenha a liberdade que você tem. Por que você também não luta pelo seu país?" Bem calmo, o irmão respondeu para ela: "Eu sinto muito pela morte do seu filho querido. Mas eu posso te garantir uma coisa. Não foi nenhuma das Testemunhas de Jeová que matou o seu filho. Eu não sei se você pode garantir isso sobre sua religião,
mas eu posso garantir sobre a minha. Aquela moradora era católica, então ela realmente não tinha como dar essa garantia. Por isso, não se esqueça dessas 3 lições poderosas que nós aprendemos. E para vocês, queridos interessados que estão na assistência, se você ainda não é testemunha de Jeová, nós queremos fazer um convite. Por favor, estude a Bíblia com a gente. Veja por você mesmo como o verdadeiro amor é o melhor modo de vida e o melhor modo de lidar com os problemas que dividem a sociedade hoje. Jesus deixou bem claro que o sinal que identificaria os verdadeiros cristãos seria o amor. Em João 13:35, ele disse: "Por meio disto, todos saberão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor entre si." Por isso, queridos interessados, venham conferir se esse amor verdadeiro realmente existe entre as testemunhas de Jeová. E falando agora com vocês que já são testemunhas de Jeová, continuem desenvolvendo e mostrando amor pela inteira fraternidade por nossos irmãos. E para fazer isso, você precisa ficar totalmente neutro nos assuntos políticos do mundo e em outras polêmicas, assim como nosso líder se manteve neutro. Em João 17,14, Jesus disse sobre seus discípulos: "Eles não fazem parte do mundo, assim como eu não faço parte do mundo." Por isso, nas suas conversas na pregação ou em qualquer ocasião, sempre continue neutro em qualquer assunto político. Não se envolva em assuntos do tipo que leis devem ser aprovadas, revogadas ou alteradas. Mas também não tente forçar os outros a pensar como você. E para conseguirmos isso, temos que tomar cuidado para que a mídia não manipule o nosso modo de pensar. Muitas vezes, as notícias são apresentadas de um modo bem tendencioso. E se não tivermos cuidado, podemos ser influenciados. Apenas se estivermos neutros na mente, é que conseguiremos manter nossas palavras e ações neutras. E não se esqueça, se você sempre mostrar amor e continuar neutro, você vai poder atrair pessoas sinceras para a verdade. A pergunta agora é: o que nós aprendemos nesta série de discursos? Vamos destacar apenas uma lição bem valiosa que vimos em cada parte. A primeira foi José e seus irmãos. Lição: semeie a paz, deixando para trás o ressentimento. Segunda parte, os gibeonitas. Aceite humildemente a vontade de Jeová, mesmo que ela seja diferente da sua vontade. Terceira parte, Gideão. Você pode impedir que um desentendimento piore por usar palavras que acalmem, que tranquilizem, que curem. Quarta parte, Abigail. Faça o que puder para promover a paz e então deixe o assunto nas mãos de Jeová. Quinta parte, Mefibosete. É melhor sofrer prejuízo do que prejudicar a paz de nossa congregação. E sobre isso, um lembrete importante. Defender o nome e a reputação de Jeová é muito mais importante do que defender nosso próprio nome e reputação. Esteja disposto a sair perdendo em vez de prejudicar a paz da congregação. E nesta última parte, exemplos atuais, se você servir ao Deus de paz com o povo dele, você também vai ter paz. Sem dúvida, esta série de discursos nos deu lições valiosas sobre como semear a paz. Esteja decidido a fazer isso de todo o coração. Qual vai ser o resultado? Para a resposta, vamos assistir juntos ao trecho final do vídeo desta série de discursos. Mas ainda tem mais uma história. Na época, eu não sabia. Mas as sementes da verdade estavam sendo plantadas no meu coração. Vocês eram tão diferentes. Eu não entendi o porquê.
Vocês estavam presos, mas se sentiam livres. Livres de verdade. Depois que vocês foram libertados, ficou claro para mim que vocês tinham as bênçãos de Deus. E eu queria saber o porquê. O Lucas me ajudou a descobrir a resposta. Vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Daí o Lucas me disse para eu viver de acordo com a verdade. No começo, isso foi difícil. Com todo o caos que estava acontecendo no mundo, a ideia de ser pacífico e esperar pelo reino de Deus, eu não conseguia entender muito bem. Mas com a ajuda de Jeová e a paciência dos irmãos, eu consegui me batizar antes da grande tribulação começar. José, enquanto estávamos presos, a história da sua vida, do seu tempo na prisão e de como Jeová sempre esteve com você, nos ajudou muito a perseverar. E eu lembro de uma coisa que o Carlos falou. Você lembra? Eu disse, um dia nós vamos fazer um jantar com José e vamos dizer obrigado. E aqui estamos nós. Na verdade, sou eu que tenho que agradecer. A história de cada um de vocês me emocionou muito. Vocês já sabem muito sobre a minha vida, mas será que eu poderia contar mais algumas coisas? Claro, a gente tem muitas perguntas. Como era lá no Egito? E como era o faraó? E os sonhos? Você tem que falar dos sonhos. Realmente, são muitas perguntas. E eu tenho muita coisa para contar. E graças a Jeová, nós temos todo o tempo que precisamos. Que vídeo emocionante! Se fizermos o possível para semear a paz, salvaremos tanto a nós mesmos como aos que nos escutam. Mas que verdade fundamental que vem de Jeová Deus consideramos nestes discursos? É aquela que está em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Pois o que a pessoa semear, isso também colherá. Se você plantar uma semente de tomate, o que você vai colher são tomates. E essa verdade fundamental também se aplica à paz. Se nós semearmos a paz, nós sempre vamos colher a paz. Talvez, em alguns casos, leve tempo para que a paz que nós plantamos produza bons resultados. Mas se perseverarmos em plantar a paz, nós vamos colher paz mental, paz com outros. E o mais importante de tudo, paz com Jeová. Nós vamos ter a recompensa de viver para sempre em um mundo com abundância de paz. Então esteja decidido a semear a paz agora, para poder colher a paz para sempre. E pensando bem, esse é um ótimo investimento do nosso tempo e do nosso esforço, não é? Semeie a paz agora e colha a paz para sempre. Muito obrigado, irmãos, por nos mostrarem esses excelentes exemplos que queremos sempre lembrar, para semear a paz agora e colher a paz por toda a eternidade. Vamos cantar o Cântico 28, que tem o tema Quem pode ser amigo de Jeová?
Música